muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao curso Gestão de Matrícula, Censo Escolar e Fluxo Escolar. É um prazer tê-los conosco nessa jornada. Sou Germânia, uma mulher, professora, parda, cabelo preto, olhos escuros, os cabelos estão na altura do ombro, e nós iremos hoje conversar com a condução aqui da professora Denise Pereira da Silva e professor Eduardo Chaves. Professora Denise tem uma vasta experiência na área de gestão de pessoas, com coordenação de equipes por 23 anos à frente da coordenação estadual do censo escolar. Graduada em letras e especialização e em planejamento educacional, com MBA em gerenciamento de projetos. A partir de 2023, atuando na FGV-DGPE como especialista em fluxo escolar. Tem como diferencial a capacidade de integrar as áreas técnicas e operacionais, garantindo alinhamento entre objetivos institucionais, resultados e processos de trabalho, além de se encantar com tudo que faz. É uma pessoa agradabilíssima, alegre e tem muita facilidade de conviver com as pessoas. Essa é a nossa Denise, que estará conosco ao longo da nossa aula inaugural. Junto a Denise, temos também uma outra pessoa bem competente e simpática, o professor Eduardo Chaves, certo? Professor da rede, desde 2007, professor da rede estadual de educação do estado do Rio de Janeiro. E desde outubro de 2013, atua como coordenador de estatísticas educacionais na Secretaria de Educação. É licenciado em matemática e em letras em inglês, mas é também bacharel em teologia e graduado em engenharia de produção. Tem mestrado em educação, certo? E especialização em educação e matemática, liderança e administração, especialista em business intelligence e especialista em educação especial. Eduardo fará, portanto, um dueto aqui com Denise para conversar conosco sobre gestão de matrícula, censo escolar e fluxo escolar. Conversando um pouquinho sobre a nossa dinâmica de participação e de interação. Nós temos aqui um bate-papo. Nesse bate-papo, disponibilizaremos um link para que vocês possam estar encaminhando perguntas, certo? Então, está assistindo, ocorreu uma fala ali, lhe deixou curioso, lhe provocou, vai lá no link e encaminha a pergunta para a gente, ok? No bate-papo, teremos ainda um link para a inscrição no curso, lembrando, novamente, que nós estamos na aula inaugural do curso, cujo título já está aqui na tela e você pode ver. E, ao término, teremos também a liberação de um link de avaliação desse momento. Desejamos a todos vocês uma excelente aula inaugural e que possamos nos encontrar em breve no curso, interagindo nos fóruns e nos conteúdos que estão lá disponibilizados. Professora Denise, por favor, fique à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou Denise, como a Germânia disse, né? Sou uma mulher parda, cabelos castanhos, claros, quase loiros, não tão alta. Eu achava que eu era alta, mas eu não sou, gente. Imagina, eu tenho 1,65 m, pensa. Cabelos no ombro, uso óculos, gosto muito da educação, gosto muito de falar com as pessoas da educação, gosto de fazer isso que eu vou fazer aqui hoje com vocês, e o Eduardo, meu companheiro, meu colega, meu amigo de muito tempo, né? Então, estou muito feliz com essa oportunidade de fazer esse bate-papo com vocês, e para a gente, na verdade, tentar e conseguir, eu acredito, conseguir convencer vocês
a fazer esse curso. Essa aula hoje é a aula inaugural do curso, mas depois a gente pede que vocês deem sequência a esta aula fazendo o curso. Eu vou passar para o Eduardo também, falar um pouquinho com vocês, e depois a gente retoma. Vamos ficar aqui nós dois, neste momento, fazendo esse bate-bola com vocês. Obrigado, Denise. Saudações a todos. Meu nome é Eduardo, sou professor da rede, como já foi dito, né? Estou na coordenação de estatísticas educacionais desde 2012 como membro de equipe. Em 2013 assumimos como coordenador de estatísticas educacionais. A coordenadoria tem esse mesmo nome, né? Coordenadoria de Estatísticas Educacionais. Estamos subordinados à SUPLAN, a Superintendência de Planejamento e Integração das Redes, sendo subordinada à SUBPAE, né? Subsecretaria de Planejamento e Ações Estratégicas. É um grande privilégio, né, ter sido convidado para participar dessa aula inaugural. É uma temática que nós aqui particularmente abraçamos por demais, com muito carinho, né? Tratando tanto da gestão da matrícula quanto do censo escolar, que é o nosso carro-chefe, né, propriamente dito, e o fluxo escolar, né? Essa dependência direta que nós temos aí de uma boa matrícula, né? Para ter um bom censo escolar, precisamos de uma boa matrícula. Para ter um bom fluxo escolar, precisamos do censo escolar. Né? Então, são temas, né, que estarão interligados, e certamente nosso desejo é que todos nós, né, aproveitemos muito essas 4 aulas que teremos aí, e com essa pitadinha que teremos hoje nessa aula inaugural. Esperamos que seja muito prazeroso para você que está nos ouvindo, e para nós também, né, que certamente estamos participando de cá. Contigo, Denise. A gente, quando gosta muito de uma coisa, a gente gostaria que todo mundo gostasse daquilo, porque sabe que é bom. Eu vivo o censo escolar. Eu acho que, assim, tudo eu coloco, se fosse no censo, não podia ser assim. Se fosse no censo, teria que responder assim. Então, o censo escolar, a matrícula e o fluxo escolar são os temas interligados que a gente vive o tempo todo. Mas nós sabemos também, conhecemos a correria, o corre-corre da escola, o dia a dia da escola, que não dá nem para você pensar que aconteceu uma coisa lá na escola e isso aqui tem que ir para o centro escolar. Isso não dá nem para pensar, né? Porque a gente sabe das dificuldades da escola e de toda essa correria. Mas com tudo isso, nós estamos aqui hoje, eu e Eduardo, para falar com vocês da importância de vocês darem sequência a essa aula, fazendo esse curso que nós vamos trazer um pouquinho de cada um que vai ter no curso, né? E muito mais dados, informações e mais uma opção de coisa. Hoje é só a pitadinha de sal que nós estamos colocando aqui, né? Como é que vai ser, Eduardo, esse curso? Como nós conhecemos, a gente disse agora mesmo, corre-corre, o tempo de vocês e tudo, a gente pegou esse tema e dividimos em 4 aulas, né? E aí, o Eduardo vai falar isso para vocês aqui agora, que a Germânia botou aqui na tela para nós. Perfeito. Essa parceria eu achei que muito interessante e propícia, né? Porque realmente é o botar a mão na massa, né? O colocar a mão na massa, né? E aí a gente tem uma coordenadoria de matrícula, que o coordenador é o senhor Leonardo, né, Ferreira, e a gente pensou justamente em articulações, né? Temas que a gente consiga desenvolver de forma prática, né? De forma didática, de forma objetiva, mas de forma prática, principalmente lá, né? No chão da escola, né? Na ponta, né? De quem realmente fazem essas coisas acontecerem e quem está ali na regional, quem está dentro da unidade escolar, se apropria um pouco mais desses espaços. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de matrícula na rede estadual do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho na aula 2 sobre o censo escolar e essa governança dos dados. Aula 3, os fundamentos e indicadores do fluxo escolar. E na aula 4, os dados, né?
essas normas e estratégias para a permanência. Então, é realmente um curso de gestão e a gente conseguiu envolver aí, né, várias áreas da nossa SEDUC para que a gente possa fazer essa articulação com o entendimento, né, e com a apropriação. A Denise tem uma fala que eu acho que é muito interessante sobre essa questão das portarias, né? A gente tem muita portaria, a gente tem muito decreto, e às vezes isso fica um pouco solto, né? E a gente precisa fazer essa amarração aí, né, com esse entendimento, né? Pegar um ponto ali que é chave, fazer um destaque, pegar aquela chave que a gente tem ali em algum documento e trazer isso aí para a nossa vivência, né? E com esse objetivo, né? Com essa discussão, né, com técnicos e profissionais escolares, a importância do processo dentro desse impacto aí, principalmente na unidade escolar, né? Então, esses projetos que nós temos, de forma articulada, tentando desenvolver isso em 4 aulas, né? Talvez você pense, poxa, mas só em 4 aulas, será que vai dar tempo da gente ver tudo isso aí? Então, esse curso é um start, né? Algo que a gente possa aí avançar um pouquinho mais dentro desse primeiro entendimento, dentro desse primeiro impacto, para que a gente avance sempre um pouquinho mais, né? E o público são praticamente todos, né? Regional, a nossa sede, diretor regional, diretor pedagógico, os nossos CGIs principalmente, os RAFs, aqui a gente não colocou especificamente ali todos ali, né? Mas a gente consegue mensurar que a gente tem todo o público aí dentro da unidade escolar, dentro das nossas regionais e, por que não, né, dentro da nossa sede também, né? Fica aí um convite aí você a degustar desse curso também juntamente conosco. Já vou fazer a minha inscrição também, que eu quero aprender mais aí com vocês também. Pode passar, Germano, por favor? Então, é, Professora Denise, microfone. Sim. eu ainda vou falar um pouquinho antes lá dessa tela, ainda vou falar lá das 4 aulas que a gente viu ali. E essas aulas, gente, vocês vão fazer no seu tempo, tá? Ninguém vai exigir o horário de vocês. Vocês é que vão se organizar e decidir qual é o tempo que vocês vão tirar para fazer uma aula. Então, a aula tem duração de aproximadamente 2 horas ali, para você ir lendo, trabalhando, fazendo os exercícios e tal. E tudo no seu tempo. Você decide qual é o tempo que você vai tirar para fazer cada aula dessa daí. Ao final do processo, você vai ter um formulário de satisfação, de avaliação e tal, e depois você vai receber também um certificado fornecido pela SEDU, né? Então, assim, é interessante que vocês façam realmente esse, esse curso, porque é pensando lá nos nossos alunos, é pensando em cada um dos nossos alunos, é pensando em cada parte da nossa escola, é pensando em cada colega de trabalho que a gente está falando para vocês fazerem esse curso. Tudo bem? Então, assim, a gente vai dar uma pinceladinha em cada um dos temas dessa aula hoje, eu e o Eduardo aqui, para a gente entender mais o que vai ser, como é que vai ser esse processo, ok? Tudo bem, pode passar. Ah, não, pode passar, isso. Então, o primeiro tema da aula, que é o processo de matrícula na rede, eu já tenho tantos anos de profissão e vem me falar de matrícula, né? Cada ano que passa, minha gente, o tema parece que é simples, mas ele é muito complexo. Um processo de matrícula na rede estadual é complexo. Imagine um processo de matrícula numa rede do tamanho da rede do Rio de Janeiro, por exemplo, né? É diferente de um processo de matrícula onde acontece num estado pequeno, fácil de resolver as coisas, próximo de tudo e tal. Então, tudo é muito complexo, né? E aí a gente precisa, para fazer uma gestão de matrícula numa rede estadual,
do tamanho da rede do Rio de Janeiro, precisamos pensar em vários fatores, né? A escola, a Secretaria de Educação começa a pensar e publica-se uma legislação para contemplar todo esse processo de matrícula na rede. E aí a escola começa a pensar, bom, então, esse ano nós estamos assim, estruturados. O ano que vem, quantas turmas nós vamos ter no próximo ano? De quantos professores eu vou precisar em cada disciplina para o próximo ano? Quais os espaços da minha escola que eu vou precisar? Quantas salas de aula? Eu vou precisar de muito mais salas do que tenho. O que é que eu vou fazer? Tudo isso é o planejamento que envolve todo esse processo de matrícula, né? Que temos que pensar nessa estrutura, porque é essa estrutura que nós vamos receber, acolher, ter conosco o ano inteiro o nosso aluno. Então, é por isso que é um planejamento complexo, né? E aí, esse processo, ele é feito a várias mãos. Então, eu falo que é um processo que tem um corpo com várias mãos trabalhando dentro daquele propósito que é fazer, constituir a matrícula na nossa rede estadual, né? Eu falo que é um corpo com vários braços, conforme a figura que eu coloquei aqui na frente, deixa eu ver, a próxima tela, que é essa figura, aí. Isso é o processo de gestão de matrícula na rede. Um corpo com vários braços, que são várias pessoas envolvidas num processo de matrícula que vai, no próximo ano, é essa matrícula que vai garantir recurso, que vai garantir avaliação, que vai garantir resultados, que vai garantir uma porção de coisas na nossa vida escolar que a gente precisa, né? Então, é assim que eu vejo um processo de matrícula na rede. Podemos passar? Então, diante desse corpo com vários braços, ou seja, essa estrutura que a gente está falando, a gente precisa de ferramentas. Ferramentas que venham facilitar o nosso trabalho. Não são ferramentas para dificultar, são ferramentas para facilitar. E na rede estadual do Rio de Janeiro, a ferramenta é através do site do Matrícula Fácil Rio de Janeiro, que tem uma interface, que tem uma ligação lá com o sistema Conexão, né? Ela faz todo um efeito contrário. Eu pego o que tem lá e ponho nesse Matrícula Fácil, eu pego o que está no Matrícula Fácil e levo para o Conexão, porque esses dados precisam retornar para as nossas escolas. E aí, é isso que nós vamos ver nesse curso. Mas isso a gente já sabe. Sim, vocês já sabem, e sabem muito bem. Mas nós precisamos sempre dar uma parada para rever as coisas, para relembrar as coisas, para se aprofundar mais naquelas coisas, para avançar muito mais naquilo que nós já sabemos, que nós já conhecemos, né? Cada ano, minha gente, é um ano, não tem jeito. Não adianta a gente se acomodar e dizer, eu já conheço isso, eu já sei como é que faz. Cada ano é um ano, né? Pode passar, por favor. Então, e aí, para garantia de sucesso nesse processo de matrícula, a gente precisa de vários fatores. Mas nós estamos destacando alguns aqui. O primeiro é esse que a gente acabou de falar, né? Fazer uso
de tecnologia para facilitar o nosso trabalho, para automatizar o processo da rematrícula e matrícula na rede estadual, né? Eu me lembro, antigamente, quando eu estava lá, diretora de escola, antigamente, como era o processo de matrícula numa rede, pelo amor do Senhor Jesus, filas imensas e, e um monte de gente naquela secretaria escrevendo, preenchendo ficha, fazendo uma opção de coisa. Não é que era um negócio extremamente difícil, cansativo, as pessoas tinham horário para chegar na escola, mas não tinham horário para sair, né? Então, eu preciso da próxima tela ali, aquela do gráfico mesmo. Para mim está parecendo menor. Aí. Então, um dos fatores é esse, facilitar a vida da escola, que é fazer um uso de tecnologia para automatizar o processo, para facilitar o processo. A segunda coisa, a escola começa a pensar no processo de matrícula, ou seja, começa a se planejar. Como? Ela vai fazer toda a sua programação para o próximo ano. E isso é muito sério, minha gente. Eu estou pensando hoje no que vai acontecer no próximo ano, né? Então, eu preciso pensar aquelas perguntas todas que a gente fez ali no início. Quantas turmas eu vou ter? Quantos professores eu preciso em cada disciplina? Quantos espaços eu preciso? De quem eu vou precisar mais? Então, esse é o planejamento de vagas, de turmas, de professores, tudo para o próximo ano. Outro ponto importante nesse planejamento, que não pode ficar só a cargo do gestor, ele precisa envolver toda a escola nessa programação, porque todo mundo ajudando, olha o corpo com vários braços, todo mundo ajudando, a coisa vai sair bem certa, né? A programação de vagas vai ficar bem estruturada, vai ficar bem legal. Depois, a parte de comunicação, né? É a divulgação desse processo de rematrícula e matrícula para a comunidade geral. A comunicação eficaz com os pais dos nossos alunos que já estão lá e que eu preciso garantir que eles estejam lá também o ano que vem, se eles não são alunos de terminalidade, né? Então, essa comunicação eficaz com os pais, com os alunos, da importância de seguir o cronograma de matrícula que está publicado lá na resolução, enfim, tudo aquilo que a gente pensou já está pensado lá na resolução, que é a legislação vigente vindo da SEDU, né? Então, são vários fatores para fazer um processo desse. Mas a gente destacou aqui alguns que a gente considera assim bem mais importantes, né? Pode passar, por favor? Então, o que é que vocês vão ver nessa parte desta primeira aula, que é a gestão de matrícula na rede estadual do Rio de Janeiro? É que vocês já sabem, mas a gente vai dar uma aprofundada mais na legislação vigente, a resolução que trata de todo esse processo, com todas as etapas, destacando as responsabilidades de cada um, né? E fazendo com que esse processo saia da melhor forma possível, né? Por isso que a gente está dando essa pitadinha aqui. Nós sabemos que vocês conhecem o processo de matrícula na rede, mas não custa rever o processo, rever a legislação, né?
O ano passado nós fizemos um planejamento que não foi bom. Será por quê? Vamos ver a resolução, vamos estudar. A gente sabe, né? E depois, um planejamento de vagas, ele leva muito tempo para a gente fazer, para a gente pensar, e a gente sabe o quanto que vocês se desdobram para garantir a vaga para os estudantes. E aí faz um monte de sacrifício, um monte de pensamento, e sei lá, quem sabe esse estudante pode abandonar a escola, pode não comparecer para confirmar a matrícula, enfim, mas não vamos pensar nisso agora. Nós vamos pensar nisso depois, ali para frente. Agora nós temos que pensar assim, para fazer a gestão de matrícula da minha rede, nós vamos fazer um bom planejamento. E aí a gente vai contar com a ajudinha desse curso também que a gente vai fazer. São 2 horinhas de aula, quase 2 horinhas de aula, que a gente vai ter ali para relembrar tudo e para ver, quem sabe, a gente vai dar um estalo e dizer, olha, esse ano o planejamento das vagas na rede vai ser diferente do que a gente fez o ano passado, né? Então, é isso que nós precisamos fazer. Garantir a matrícula para os nossos alunos, garantir as vagas para eles, garantir a rematrícula dos nossos alunos que estão lá, que nós não podemos perder nenhuma criatura dessa. Tá? Pode passar, por favor? Então, é isso, né, Eduardo? Falar dessa importância de fazer o curso, dessa importância do processo de matrícula na rede estadual do Rio de Janeiro, é pensar em cada uma dessas carinhas que aparecem aí. É pensar em cada um dos nossos alunos, dos que já estão lá e que vão continuar, e dos que vão chegar, né? O que esses que estão continuando estão levando para frente, o que é que os que vão chegar vão trazer e vão absorver aqui da nossa parte. É isso que nós precisamos pensar. Então, essa parte da gestão da matrícula é só para dar esse start para vocês, da importância de vocês fazerem esse curso. E agora eu passo para o Eduardo, ou mediador, não sei. Perfeito. 3 verbos que você usou que eu gostei demais, Denise. Rever, relembrar e aprofundar, né? Então, algumas coisas que a gente vai falar aqui, certamente alguns já viram, então a gente vai rever esse conceito aí. Alguns vão trazer a memória, né? Trazer literalmente a lembrança de algo que já foi visto, mas precisa ser revisto e, por último, aprofundar, né? Eu acho que a ideia de toda aula é isso, não é nós aprofundarmos um pouco mais, né? Cada vez que a gente consegue ver alguma coisa dentro desse sentido aí, se aprofundar dentro dessa perspectiva. A nossa parte aqui hoje é falar um pouquinho sobre o censo escolar. Denise também falou uma frase muito interessante, né? Fazer o que gosta, né? E nós estamos desde 2013, né? Junto com a nossa equipe aí, fazendo o censo escolar, que não é com uma mão só da nossa equipe, somos 6 pessoas na nossa equipe, na coordenadoria de estatística, mas não somos nós que fazemos o censo, né? A gente tem as nossas pontes, né, que são os regionais, mas também não são só os regionais que fazem o censo. A gente tem lá as escolas, os secretários, os diretores, aí esses sim, né, colocam literalmente a mão na massa lá para fazer o censo, então a gente tem todo esse aporte, né, todo esse apoio. Então a nossa equipe trabalha com parceria o tempo inteiro, né, buscando sempre mais parceiros, né, e quanto mais nós soubermos sobre o censo escolar, a gente vai ficar mais tranquilo, né, e com essa perspectiva do nosso fazer. Nós trouxemos hoje aqui algumas telas, né, julgando aqui algumas principais, para que a gente converse aí nesse tempo que temos. Seremos breve, né, nessa aula inaugural, porque o intuito aqui não é ser cansativo para vocês, o intuito é só a gente ter essa introdução para que a gente se interesse e se ingresse também nesse curso aí. Mas eu gosto de pensar no censo em 2 grandes etapas. A primeira etapa, que é a etapa da matrícula inicial, e a segunda etapa, que é a etapa da situação do aluno. Então, a gente consegue dividir o censo em 2 grandes blocos, né?
essa parte primeira que a gente tem da matrícula inicial, a gente tem, às vezes, uma ideia um pouco errônea, né, dentro dessa etapa, que a gente pensa, às vezes, sobre o censo apenas com relação à verba, né? E o censo não é só verba, mas toda verba, né, todo recurso público perpassa aí pelo censo escolar. E a segunda etapa, que é a situação do aluno, é saber o que aconteceu com esses alunos que nós informamos agora. Então, o censo ele tem essa coleta de informações, né, de cadastro da escola, da turma, do aluno e do profissional escolar. É caráter declaratório, ele é anual, e a gente também tem muito orgulho, né, de fazer um censo anual. Mesmo na pandemia, nós fizemos censo escolar, mesmo na pandemia, nós tivemos resultados do censo. Todo ano nós fazemos o censo. A gente tem até uma brincadeira lá com o IBGE, né, que eles fazem o censo de 10 em 10 anos, né? E a gente faz o censo todo ano, né? Então é uma tarefa, como diz a Célia Gedeon, nossa coordenadora geral do INEP, né? É um serviço hercúleo, né? E ele é realizado em âmbito nacional. Então, dividindo esses dois blocos, na matrícula inicial e também na situação do aluno, a gente tem um período especial da coleta dessas informações. E aí o censo, ele há um tempo atrás, até estava brincando isso com a Denise recentemente, há um tempo atrás o censo ele só queria saber quantos alunos tinham na escola, né? E aí perguntava, escola A, quantos alunos você tem? Escola A, 500. Escola B, quantos alunos você tem? 600. Escola C, quantos alunos você tem? 700. E aí o censo deu um grande salto. E agora eu quero saber quantos meninos tem na escola e quantas meninas tem na escola. E aí foi uma loucura, né? Agora eu tenho que separar aqui os alunos, saber os alunos por faixa etária, os alunos por sexo. E aí deu um problema um pouco grande na hora desse cadastro aí, que agora não era só o quantitativo de alunos. E aí isso foi evoluindo aí para um caderno amarelo. Talvez você deva se lembrar, e algum talvez dos que estão no chat aí, daquele famoso caderno amarelo, daquele formulário que a gente tinha de preenchimento dos dados. E aí a gente chega hoje num censo escolar que a gente sabe quem é o aluno, aonde esse aluno está, em qual turma, em qual horário, quem é o professor desse aluno, qual é a disciplina desse aluno. Então nós temos uma riqueza de detalhes. Isso chama-se a coleta inicial. E aí o censo ele tem uma outra grande vantagem, que é uma foto que a gente tira da nossa unidade escolar em um dia específico, né? Sempre na última quarta-feira do mês de maio. Com exceção da única exceção que a gente teve, Denise, foi lá na pandemia, né, que a gente teve lá o nosso último dia presencial, que foi em março. Fora isso, o censo é sempre na última quarta-feira do mês de maio. Por quê? A última quarta-feira do mês de maio tem um sentido, né? A gente faz ali a matrícula em janeiro, fevereiro tem um período grande de matrícula, em março a gente tem aquele um pouco inchaço, literalmente, ali dos alunos que fizeram matrículas mas que não continuaram o seu estudo, que fizeram algumas transferências. Em abril, a gente começa uma estabilidade. E em maio, a gente tem ali uma certeza de que aqueles alunos ficarão ali na escola, ou uma perspectiva, né, melhor dizendo, que esses alunos ficarão ali naquela unidade escolar. E por isso, a gente tem a data de referência na última quarta-feira do mês de maio. E aí, normalmente, abre-se na última quarta-feira do mês de maio, e vai até 31 de julho, né? Salvo algumas exceções, algum problema sistêmico, alguma coisa anormal dentro dessa perspectiva, e nós avançamos um pouquinho mais, como aconteceu esse ano, né? Prorrogou um pouquinho até o dia 6 de agosto. Mas padrão é abrir na última quarta-feira do mês de maio e ficar ali até a data de 31 de julho. E aí fecha-se o censo, a gente tem um período que o INEP faz essas análises propriamente dita, e aí abre-se novamente aí para um período de retificação. A previsão é sempre na segunda quinzena de setembro, e aí abre mais 30 dias para você poder fazer o censo. Então, esse ano agora, você que é nosso diretor, você que é nosso secretário, você que está na nossa regional, né, estamos fazendo justamente esse acompanhamento que vai até amanhã, né? Então, amanhã encerra-se o prazo do censo nessa primeira etapa, publica-se os dados preliminares, e aí a gente tem 30 dias para fazer o período chamado período de retificação. Alguns anos nós temos IDEB, né? Por exemplo, esse ano, né, que é ano ímpar, né, nós temos uma avaliação do SAEB, automaticamente chegaremos lá no IDEB, então nossa preocupação sempre com as séries, né, de avaliação do SAEB, né, segundo ano, quinto ano, nono ano, mais especialmente para a nossa rede, né, a nossa rede, o carro-chefe da nossa rede é o ensino médio, né, que é a terceira série do ensino médio. Então, nós estamos trabalhando aí dentro dessa correria, né, fazendo o censo escolar, olhando aí com muito carinho para esses dados, aí para na retificação a gente fazer aqueles ajustes pontuais e avançarmos um pouco mais. E aí tem outro período chamado módulo de confirmação de matrícula,
que são aquelas matrículas que, porventura, possam estar em 2 unidades escolares. A gente aqui tem, por exemplo, as unidades da FATEC. Nós temos alunos que estão conosco e também estão lá na FATEC, né? Então, tem algumas realidades que são concomitantes e a gente tem esse período chamado módulo de confirmação de matrícula para isso. Verificações finais por parte do INEP e aí publica-se os dados finais do censo escolar. Possivelmente aí lá no mês de janeiro já. Em fevereiro do ano seguinte, nós temos um período chamado de situação do aluno, que é o que aconteceu com esses alunos que nós informamos agora nesse período, né? Eles foram aprovados, eles foram reprovados, eles foram transferidos, deixou de frequentar, foram falecidos, né? E a gente precisa relacionar isso também dentro do censo escolar, e aí sim nós temos as nossas taxas, né? Taxa de aprovação, Denise daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre o fluxo, né? Então, o nosso fluxo lá no ano que vem, ele vai depender do que nós estamos fazendo agora. E aí a importância de uma boa matrícula, a importância de um bom censo para chegarmos num bom fluxo, né? Dentro dessa linha de raciocínio, né? Propriamente dito. Temos um caderno de conceitos, com passo a passo do nosso censo, fazemos um treinamento especialmente com os nossos CGIs, né, membros de equipe das regionais, para que esse treinamento chegue nas unidades escolares e praticamente estamos aí bem tranquilos, né, com relação a essa didática que realmente tem acontecido. Então, esse curso, ele vai embasar esse nosso conhecimento e vai nos garantir também um certificado aí, né, com esse projeto aí que nós temos inicialmente aí. Pode passar uma, por favor? E aí essa questão da parceria é essencial, né? A gente está na sede, né? Agora a gente está aqui pertinho da prefeitura, né? E temos mais parceiros, né, se aproximando da gente a cada tempo mais e mais. Então nós temos a nossa sede da nossa Seduc, fazemos essa ponte direta com o INEP. A minha chefe diz assim, poxa, Eduardo, parece que você é mais funcionário do INEP do que da Seduc, né? Por conta dessa parceria que a gente tem direto lá com o INEP. E são muito parceiros, a gente não vê isso em muitos outros lugares e nem em muitos outros setores, né? Mas com o INEP a gente tem essa parceria direta justamente por acreditar no que a gente faz, o INEP certamente acreditar no que eles estão fazendo também, que é o censo escolar, né? Essa ferramenta extraordinária que nós temos aí. E aí fazemos essa ponte direta com os nossos regionais, que eu particularmente sou super fã, posso dizer isso e digo isso para eles com muita propriedade, né, dos nossos regionais, principalmente com muito carinho os nossos CGIs, né, que é o nosso aporte direto, aí, mas a gente não esquece da RP e, claro, evidente, nossos membros de equipes das regionais que nos apoiam por demais, né? E aí a gente tem essa chegada na unidade escolar. Às vezes o INEP manda um e-mail direto para a unidade escolar, a gente não vê problema nenhum nisso, e até a solução. A regional pode mandar o contato direto, nós também podemos fazer esse contato direto. A gente gostaria que essa ponte, né, fosse a cada dia mais consolidada, né? Escola com a regional, né, regional com a Seduc, com a sede, perdão, né, e a sede, né, com o INEP, para que a gente possa abraçar essas situações aí dentro desse contexto aí de parceria. Eu gosto muito dessa palavra de parceria, né? A escola não pode caminhar sozinho, a regional não pode caminhar sozinha, a gente aqui na sede não pode caminhar sozinha e o INEP, por contrapartida, não pode caminhar sozinho, né? Então a gente precisa desse elo, né? Essa parceria é extraordinária e a Célia Gedeon, que é a minha coordenadora no INEP, tem uma frase que é extraordinária que eu uso muito, né? São vocês que fazem o censo escolar acontecer. Ela fala isso para a gente fala para regionais, mas quem realmente faz é quem está lá no chão da escola, né? Então, desde já o nosso muito obrigado, que a gente possa rever, relembrar e aprofundar esses conhecimentos aí de forma a cada dia, né, mais plausível dentro do nosso contexto. Pode passar uma? E a gente vai falar rapidamente aqui hoje, né, sobre essa finalidade do censo. Então, o censo, ele tem uma finalidade. Ele tem algumas finalidades, na verdade, que elas são mais claras, né, mais transparentes. Mas essas três, elas saltam aos nossos olhos, tá? A primeira é fornecer informações estatísticas para a realização de análises, diagnósticos e avaliações sobre a educação brasileira. Então, o censo está preocupado justamente com essa análise de forma geral no território nacional. A gente aqui no estado do Rio de Janeiro, Denise, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente tem um coordenador do Acre,
que eu cito muito isso, né, nas nossas reuniões, né, nosso querido Gelsoni. Para chegar em uma escola, lá no Acre, são 2 dias de barco. Quando o coordenador do Acre disse isso, eu fiquei pensando, não, você errou, né? São 2 horas, né? Não, Eduardo, são 2 dias. Então, nós temos realidades distintas aqui dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, mas o censo, né, tem essa realidade distinta em todo o Brasil. Então, essa é uma das finalidades do censo, né? Pegar esse diagnóstico, né, de forma sobre a nossa educação brasileira. A segunda finalidade que eu particularmente destaco é orientar a definição de políticas educacionais. Então, pensou em política pública, principalmente dentro do campo educacional, a gente vai pensar aí no censo escolar. Então, cada menino, né, cada aluno aí, realmente faz a diferença dentro de um censo. Né? Um aluno que está fora do censo que não deveria, um aluno que está dentro do censo que não deveria. Então, a gente consegue perpassar toda essa questão de políticas educacionais. E o terceiro, que eu gosto de destacar também, é servir como instrumento de planejamento e acompanhamento de programas e ações de governo. Então, a gente pensando lá na frente, eu preciso usar o censo escolar agora. Denise falou sobre o planejamento da rede, né? Nós temos um coordenador aqui do planejamento, que é o nosso Roberto Santos, querido Roberto Santos, e ele falou, Eduardo, cadê o dado do censo? Não preciso do dado do censo para planejar a nossa rede para o ano seguinte. Então, a gente vê a importância do censo em cada detalhe, né, que nós temos aí nas nossas ações. Pode passar uma, por favor? E aí um destaque aqui para a minha equipe, né? Não posso deixar a minha equipe de fora, né? Estou coordenador, né, nesse momento, né, desde 2013, mas também não fazemos isso sozinho, né? Nós temos aqui na nossa equipe o Luciano, né, que é o nosso assistente, temos a querida Ana Carolina, temos a Rose, temos o Ted e temos o Fernando, né? Então, são 6 pessoas aqui dentro da nossa coordenação que articula esse censo dentro do nosso estado. E aí esse número é bem impactante, né? A gente não acompanha apenas as nossas escolas SEDUC, acompanhamos as cerca de 5.000 escolas da rede municipal, acompanhamos as 5.000 unidades da rede privada, acompanhamos as unidades da rede federal, acompanhamos unidades de outras secretarias que também são estaduais, como a própria FAETEC. Então, nós acompanhamos aí no ano passado, né, que é o censo que nós tínhamos fechado, mais de 3 milhões de alunos, né, e mais de 11.000 unidades escolares. Então, essa equipe aí com 6 pessoas não daria conta se não tivéssemos os parceiros, né? Se não tivéssemos as nossas regionais, não tivéssemos os nossos apoios ali na rede municipal, tanto na rede privada quanto escolar. Então, todo parceiro para a gente é muito bem-vindo dentro desse contexto aí. E aí, essas 11.500 escolas é o nosso atendimento que nós fazemos aí praticamente diário, né? E aí você pensa, como é que a gente atende tudo isso aí sem parceiro, né? E talvez lá na sua escola, lá com o seu secretário, lá com o seu diretor, você está inserido dentro disso. Por isso é importante, né, a gente se aprofundar dentro de alguns conceitos aí. A próxima é a nossa rede um pouco mais específica, né? Pode passar uma, por gentileza. A gente fala aqui da nossa rede SEDUC, né? Como um todo, né? Fazendo essa transpassada para a nossa rede, né? Então, de 3 milhões, cerca de 3 milhões e meio de alunos, a gente vem para a nossa rede. Pode passar uma, por favor? Acho que não passou aqui para mim, não. Obrigado. E a gente tem a nossa rede, né, registrada também dentro do nosso censo escolar, né? O último censo, né, o censo 2024, nós ficamos aí com cerca de 650 mil alunos dentro da nossa rede, né, 1.233 unidades escolares, já avançamos um pouquinho, né, porque esse ano já estamos com 1.236 unidades escolares, contando as 36 unidades, os 36 SEJAs, contando as unidades da nossa GESP, né, que são as sócias e prisionais. Então, a gente perpassa aí mais de 600 mil alunos aí dentro do nosso sistema. E aí não é uma tarefa fácil, né, pensar sobre isso. Dentro da nossa rede SEDUC, a gente tem uma grande vantagem, né, sobre o censo escolar. Nós temos o Conexão Educação, então pegamos os dados do Conexão Educação e migramos literalmente esses dados aí para o sistema do Educação. Então, perpassamos as matrículas que nós temos no Conexão em um dia específico, que é uma pergunta do certificado, já para garantir o seu certificado, você não vai esquecer mais, né, que a data de referência do censo é a última quarta-feira do mês de maio. Tiramos uma foto do Conexão na última quarta-feira do mês de maio, fazemos todo esse trabalho, né? Não posso deixar de mencionar a nossa querida TI, né,
que é o nosso aporte, né, nessa parte da migração, e inserimos esses dados dentro do sistema do Educacença, e nós abrimos, né, esses dados aí para a conferência, que é a nossa ação que estamos fazendo nesse momento aí. Pode passar mais uma. E o que impacta, né, essas nossas ações aí? Essas nossas ações, pode passar uma? Essa pergunta só para a gente pensar rapidamente. Tudo, né? Como diz Denise, né, Denise? O censo impacta em tudo, né? Não tenho nada que eu pense que o censo ele não impactará. Então, destacamos só algumas aqui para a gente pensar rapidamente aí sobre elas. No próprio Fundeb, não tem nenhum recurso público que chegue na unidade escolar que não perpassa pelo censo escolar. O próprio FNDE, o próprio PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, o PDDE Interativo, o atendimento educacional especializado, pessoal de programas especiais, né, principalmente superintendência de especiais, programas especiais, o nosso SAEB, né, que é o nosso famoso SAEB, para a gente chegar lá na nota do IDEB, então perpassa essa informação pelo censo. A nossa educação escolar indígena, sabia que temos 2 escolas indígenas dentro do estado de Janeiro, na rede estadual, sabia que tem as unidades socioeducativas, prisionais, a própria alimentação escolar, o próprio transporte escolar. Então, tudo isso aí perpassa uma foto que nós tiramos dentro da unidade escolar em um dia específico, que é a última quarta-feira do mês de maio. A tela nem comportaria todos os programas, então a gente tirou algumas fotos de alguns programas só para sintetizar aqueles que a gente já conhece aí, propriamente dito, dentro desse contexto aí. Indo já para a minha fala final, pode passar mais uma, por gentileza. A gente tem aí a mudança, né, desse novo sistema do Educacenso. Nós tínhamos um censo verde, agora nós temos um censo azul, né? Eu nem fiz a minha autodescrição no início, né? Sou moreno, né? Tenho 1,80 m, estou com a camisa azul de manga, né? E até estava brincando aqui antes de iniciarmos, né? Agora eu faço reuniões com camisa de cor azul, porque o censo era verde no ano passado e esse ano agora ele está no formato azul. É um novo sistema e a palavra novo às vezes nos remete a algumas reformulações, mas não, é novo mesmo, né? Você secretário, você diretor que já acessou o sistema, a gente tem um sistema totalmente novo, né? Reformado e reestruturado aí para que a gente avance um pouco mais. Palavras da coordenadora do INEP: no ano que vem nós teremos o melhor sistema, né, do censo escolar. Esse ano nós temos algumas dificuldades, alguns entraves ainda por conta de um novo sistema, mas temos avançado bastante dentro desse contexto aí. Se você está tentando acessar e não está conseguindo fazer nada, a primeira pergunta que a gente faz: você está no censo verde ou você está no censo azul? Está no censo azul, já tem chance aí de você avançar dentro desse contexto aí. Pode passar mais uma. E aí eu finalizo aqui a minha fala com esse documento. Todo ano nós temos documentos norteadores sobre o censo escolar. Esse documento chama-se Portaria de Cronograma do Censo Escolar. Dentro dessa portaria nós temos já as datas previamente definidas durante toda a etapa do censo, seja a primeira etapa e seja a segunda etapa. A data de referência é sempre a última quarta-feira do mês de maio. Esse ano foi 28 de maio de 25. O período de coleta começou no dia 28, para a Rede Sedu, que começou um pouquinho depois, porque a gente faz a parte da migração. Abrimos recentemente para as unidades escolares, até porque até sexta-feira passada, como disse, o sistema é novo, a gente não tinha nenhum relatórios, né? Então a gente abriu para vocês sem um relatório, agora a gente já tem alguns relatórios e não temos o fechamento ainda, né? O fechamento só aparecerá no período da retificação, né? Previsão em segunda quinzena de setembro. O sistema fica aberto durante 30 dias para esses últimos ajustes aí. Já temos a data para a publicação aí dos dados aí prevista, sinopse estatística, em 30 de janeiro de 2026. Essa portaria, a portaria 450, de 8 de julho, e a gente tinha a portaria inicial de 5 de maio aí. Então, dentro dessa portaria, nós temos todo o cronograma aí do censo escolar da educação básica do estado do Rio de Janeiro. Denise, é contigo aí, para a gente falar um pouquinho mais aí sobre essa frase. Eu acho extraordinária, né? Agradecemos o empenho e a atenção de cada profissional envolvido
no censo escolar. Cada dado preenchido com responsabilidade fortalece a gestão educacional e contribui diretamente para a construção de políticas públicas mais justas e eficazes. Obrigado a você que realmente faz o censo escolar acontecer. Denise, contigo. Fantástico, Eduardo. Vou pegar aqui a deixa, a Denise está ali ainda com o microfone mutado, mas agradecer as falas da professora Denise, do professor Eduardo, e nós não terminamos. Aos 300 participantes que estão conosco, pedimos que continue aqui firme, né? Fazendo a apresentação ali no bate-papo, acessando o link das perguntas e encaminhando suas dúvidas. Logo mais teremos o link da inscrição do curso aqui também no bate-papo, certo? Então, segura aí que nós temos mais animação. Nós temos aqui duas perguntas, uma delas eu vou tratar aqui de falar um pouco, Denise, que é a carga horária do curso, certo? É um curso de 10 horas, contando, né, desde essa largada, desse momento inicial aqui, dado com a aula inaugural, mas se um colega seu não participou, não tem problema, não fica triste, está valendo, certo? E aí nós temos 8 horas no ambiente virtual de aprendizagem, e essas 8 horas distribuídas em 4 aulas, cada uma com duração de 2 horas, perdão. O ambiente foi cuidadosamente preparado, com o conteúdo elaborado pela professora Denise, e tá, assim, é um curso que abraça, é um curso que traz você para as reflexões, para relembrar, como a professora Denise disse, elementos próprios da nossa rotina. E a outra questão, Eduardo, professor Eduardo, vai para você. Acho que você já falou aqui, mas é bom a gente frisar. Quando é que encerra o censo? O botão fecha quando? Perfeito, excelente pergunta, né? Essa é um dos nossos atendimentos mais frequentes, né? Até o INEP poder se posicionar. O INEP estava com uma previsão de liberar esse botão, né, esse link do fechamento, até esse período do dia 6 de agosto. Mas aí, evitando alguns transtornos um pouco maiores e o sistema não ter sido finalizado em tempo hábil, o INEP decidiu que não terá esse botãozinho até amanhã. Então, a gente não teremos esse botãozinho inédito aí, né? Para vocês aí, como eu digo na minha equipe, é a primeira tecla, né? A gente não vai ter esse botãozinho do fechamento aí até amanhã. E a gente vai puxar todos os relatórios, fazer a emissão de todos os relatórios. O relatório esse ano ele está um pouco diferente do que era no ano anterior, então não está muito no formato de impressão. Então, o conselho nesse momento é emitirmos o relatório e salvarmos ele, né, no nosso computador lá, no área de trabalho, para que a gente fique com esse relatório salvo. Então, o link do fechamento não será disponibilizado nesse momento. E aí, quando reabrir para retificação, previsão na segunda quinzena de setembro, esse link será disponibilizado e nós vamos fazer de novo algumas conferências e vamos chegar ali, como dizem alguns aí, aquelas bolinhas, né? Vamos ir clicando naquelas bolinhas lá, né? Que são aqueles círculos ali de validação, né? São os validadores na escola, na turma, no aluno, no profissional escolar e no fechamento como um todo, né? Para que a gente emita o recibo de fechamento. Então, recibo de fechamento até amanhã não teremos, só teremos no período da retificação. Agradecemos a pergunta aí que foi excelente. Obrigado, Germânia. Ok, se eu não estou enganada, foi o Marcos Fernando Povo de Carvalho que fez a pergunta, certo? A Cristiane queria saber da carga horária, e o Geraldo Lopes Rodrigues disse que está participando da aula inaugural de maneira atenta. Esperamos que todos os demais também estejam nesse mesmo time, nesse mesmo ritmo. Certo? Vamos nós. Eu vou passar aqui para a Denise, para que ela, então, dê continuidade à fala. Vamos lá, Denise? Bora lá. Então, Eduardo, falar de censo é muito bom. Eu ia ficar aqui te escutando toda a vida, porque eu adoro, adoro e adoro, sabe? Então, minha gente, eu, eu vou contar só uma historinha para vocês, né? Assim, do tanto que eu atuei e atuo no censo escolar, né? Assim,
Eu não sou do tempo que o Eduardo falou aí, que só falava quantos meninos tinha, mas eu sou do tempo que o censo escolar era uma folha em ofício colada assim, tinha 4 laudas e aquelas letras lindíssimas, que não era a minha, porque a minha não é bonita, que fazia aqueles números e tal. Depois foi aumentando, foi um formulário com 10 páginas, depois com 12, depois com 16, depois com 32, e depois com 50 e pouco, até chegar naquele caderninho amarelo que fechou com 64 páginas. Este ano, a gente está completando 20 anos da coleta do cor-raça. E Eduardo sabe que existem algumas galáxias por aí afora que as pessoas ainda colocam lá cor-raça não informado, porque não perguntou para o menino essa declaração importantíssima que tem que aparecer no censo. É uma galáxia muito distante, não é essa do Rio de Janeiro. É outra galáxia que eu estou falando. Mas então, minha gente, a terceira e quarta parte do nosso curso, a pitadinha que nós vamos dar é nessa parte da gestão do fluxo escolar. Falamos da gestão de matrícula, que corresponde à primeira aula do curso. Eduardo, do censo escolar, que corresponde à segunda aula. Né? E essa parte de fluxo, indicadores e tal, que compõe a terceira e quarta aula desse curso. Então, a gente fala sempre que fluxo, essa palavra, ela já automaticamente ela remete a uma definição, né? Fluxo, uma coisa contínua, uma coisa que segue, uma trajetória, um caminho, um percurso, enfim, são várias coisas para eu definir, para a gente aqui definir fluxo. Mas no nosso caso aqui, a gente diz que o fluxo escolar é a trajetória do nosso aluno com progressões, ou seja, sem interrupção. Então, o trânsito, por exemplo, nossa, o fluxo a esta hora está demais. Está tudo funcionando legal. De um lado e do outro, os carros, o fluxo está intenso, mas está seguindo. Mas ali na frente, um camarada resolveu bater no outro carro lá. Pronto. Olha aí, a interrupção no fluxo. Assim é na escola, essa trajetória do nosso aluno, né? Então, o fluxo, ele é a progressão dos alunos ao longo da sua trajetória escolar. Mas ele tem que estar associado a alguma coisa. Primeira coisa, a aprendizagem. O fluxo está associado à aprendizagem. A aprendizagem está associada à promoção, ou à retenção, ou ao abandono, ou à evasão, enfim. Então, isso é o fluxo escolar que a gente fala, né? E aí, o fluxo também contribui para a promoção da igualdade de oportunidades na nossa escola, né? Então, antigamente só se falava em ensino de qualidade. Hoje já acrescentou a equidade, a qualidade e a equidade. Por quê? Não podemos ter diferenças nas nossas escolas, né? Então, um aluno que fica retido, ele já vai compor uma outra parte do fluxo, que é a distorção idade-série. Um aluno que, na sua trajetória escolar, ele é interrompido pela retenção, ele, daqui a pouco, ele já está com a idade distorcida para aquela série. E a distorção idade-série é um dos maiores pontos que levam os nossos alunos a abandonar a escola. Porque os meus colegas iniciais, eles estão lá na frente e eu estou aqui atrás com outros colegas. Por isso que o censo escolar
contribui com essas políticas públicas educacionais, essas práticas pedagógicas, para a gente poder se orientar melhor nesta parte do fluxo, garantindo, assim, o direito à educação, o acesso, à permanência do nosso aluno e a aprendizagem. Porque não adianta eu garantir que o meu aluno esteja na escola, garantir que ele ficou comigo ali até o final do ano na escola, mas ele não aprovou. E aí, o que vai acontecer? Já começa a ficar a diferença de um aluno para o outro, né? Enfim, podemos seguir? Então, mas, como vocês viram já no início ali da minha fala, é impossível falar de fluxo escolar sem falar de indicadores. Os indicadores, eles são conhecidos como medidores de desempenho, ou eles são conhecidos como instrumentos pedagógicos. E aí a gente sabe que esses medidores de desempenho, esses instrumentos, esses indicadores, existem vários tipos de indicadores. Existem os indicadores de desempenho, que é o que a gente falou, ou de resultados, que é o que a gente falou, de aprovação, reprovação, abandono, transferido, evadido, falecido, tudo isso, né, entra nessa parte aí de resultados. Resultado de quê? Aula 1, matrícula. Resultado da nossa matrícula. Então, se eu tenho lá a minha matrícula, como o Eduardo disse, no início do ano que vem, esta matrícula deste ano é como se a gente fosse prestar conta dela, né? Nós vamos dizer quantos alunos aprovaram, quantos reprovaram, quantos faleceram, quantos transferiram, quantos abandonaram a escola. Enfim. Então, existem indicadores de processo. O que é isso? Ora, por exemplo, o cumprimento dos dias e horas letivos determinados no calendário escolar. Nós temos lá a quantidade de dia e hora que a gente precisa cumprir. Então, nós estamos no mês de agosto. Quantos por cento de dias letivos a gente já cumpriu até agora? É um indicador de processo, né? O indicador de processo é formação de professores, reuniões pedagógicas. Quantas reuniões pedagógicas são feitas na minha escola? Enfim, indicadores de qualidade, qualidade de ensino. Então, eu tenho matrícula, a qualidade da minha matrícula. Eu tenho a matrícula bruta e tenho a matrícula líquida. Eu tenho a qualidade da alfabetização na minha escola, percentual de alunos alfabetizados, né? Eu tenho percentual de alunos aprovados na minha escola. Claro, é muito maior do que o percentual de alunos reprovados, abandonados, enfim, né? Eu até coloquei aqui se alguém gostaria de dar um exemplo de indicador, mas eu já acabei dando os exemplos para vocês, porque a gente não está nessa interatividade neste momento, né? Então, vamos seguindo. Aí, diante de todos esses indicadores, a gente vai conversar um pouco. Só para ilustrar a nossa conversa, a gente vai conversar um pouquinho sobre os indicadores de resultado, né? Então, imagina que, acho que ela tirou aqui só para consertar, né? Mas eu vou começar falando, depois vocês vão ver ali. Imagine que os indicadores são iguais às peças de um dominó. Então, vamos jogar um dominó? Bora lá. Aí coloca todas as peças em cima da mesa. Tá lá. Tem todas as peças do dominó. Então, vocês imaginam que cada peça desse dominó é um indicador educacional.
Dá mais um clique aí para aparecer aí. Então, aqui, é, nessa primeira figura, tem aqui. Imagine que cada peça de um dominó constitui um indicador ou um medidor de desempenho ou um instrumento pedagógico, como vocês quiserem falar. Está lá. A escola está toda prontinha para iniciar o ano. Quando começou o ano, todas essas peças são colocadas em pé. Quais são esses indicadores? É matrícula, é aprovação, é reprovação, é dia letivo cumprido, é hora letiva cumprida, é planejamento cumprido dos professores, enfim, cada indicador está ali colocado em pé. Se um desses indicadores fracassar, não der certo, vai desmoronar tudo, tudo. E aí, a essa situação, a gente chama de fracasso escolar. Então, a gente tem o sucesso escolar e a gente tem o fracasso escolar, né? É quando os indicadores de desempenho, de qualidade, de processo não caminham bem na mesma direção. Então, essa gestão do fluxo a gente precisa fazer na escola, na nossa vida, em todo lugar a gente precisa fazer a gestão, a gente faz a gestão de tudo na nossa vida, né? E lá na escola a gente precisa fazer isso. Então, é claro que nós não vamos falar aqui com vocês de todos esses indicadores de processo, vamos falar um pouquinho nos indicadores de desempenho. Pode passar, por favor. Então, o que é o indicador, então, minha gente? É uma fotografia. Indicador é uma fotografia de uma determinada situação em determinado momento. Em que momento nós estamos agora na escola? Estamos iniciando o segundo semestre, né? Já tivemos aí resultados da primeira unidade, ou do primeiro trimestre, ou do primeiro bimestre, não sei como é que é. Então, já tivemos ali. Ali a gente já teve uma fotografia da nossa escola. Será que a gente parou para pensar nisso? Que a gente já teve ali uma foto da situação da nossa escola. Ali eu já tive alunos com nota acima da média, alunos com nota na média, alunos com nota abaixo da média, alunos com frequência total, frequência parcial, nenhuma frequência. Olha, e aí o que a gente precisa fazer? Separar essas situações e as situações de sucesso, beleza, vamos manter essa situação de sucesso. As situações que podem levar ao fracasso escolar, vamos trabalhar enquanto é tempo. Estamos iniciando o segundo semestre. Daqui a pouco é final do ano. Aí não dá tempo de fazer mais nada. A Inês é morta, enterrada e dessecada já. Não faz mais nada, né? Então, quando a gente pensar num indicador, quando a gente escolher um indicador para a gente trabalhar, a gente precisa pensar nos elementos desse indicador, né? Será que eu consigo fácil esses indicadores? Claro que consegue. No site do INEP está tudo lá o que a gente precisa de indicador para trabalhar. Tem da rede, tem do município, tem da escola, tem de tudo que você quiser lá, né? O período, qual é o período disso? Eu vou pensar no, na primeira unidade que acabou. Eu vou falar unidade porque eu não estou me lembrando se é trimestre ou bimestre. Então, na primeira unidade,
Eu trabalhando com esses dados da primeira unidade, eu já estou fazendo um preditor, é o que a gente chama de preditor. Preditor de abandono, um preditor de reprovação. Eu estou fazendo uma previsão. É quando eu penso, se o ano estivesse acabando agora, eu teria na minha escola tantos alunos reprovados, tantos alunos abandonados, tantos alunos reprovados por falta, né? E tantos alunos aprovados. Então, eu defino a periodicidade, eu faço uma múltipla análise com esses dados, porque Eduardo é matemático, sabe disso. Um número por si só é um número. Você não faz nada. Se eu falo 8, eu estou falando um número qualquer. Agora, se eu pego o 8 e somo com o 9, eu já vou ter um terceiro número. Então, a combinação desses fatores todos geram os indicadores que a gente precisa. E eu preciso de fontes confiáveis. Eu não posso pegar resultados de qualquer lugar. E fonte confiável na minha escola, eu tenho os diários de classe dos professores, né? Ah, mas esse menino não tem registro nenhum. Aonde que ele não tem registro? Na disciplina tal, eu tenho que ir atrás do professor tal. Por quê? Ó, o dominó. Camarada, se você não colocar o registro da frequência, se você não colocar a nota, você está impactando no nosso trabalho de análise dos resultados da minha escola, né? Então, as informações precisam ser confiáveis. Nem sempre, para calcular indicador, gera custo. Às vezes, gera custo, às vezes não, né? Depende do indicador. Pode passar, por favor? Então, nós, como eu disse, a gente vai dar um destaque aqui nos indicadores de resultado que compõem o fluxo escolar. Então, eu falo de aprovação, reprovação e abandono. Eu falo da distorção, idade, ano, série, né? Que agora tem lá o ensino fundamental ano, o ensino médio série. Eu falo do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu falo de avaliações externas e internas. E eu coloco isso em cima de quê? Alicerçado em quê? Estruturado em quê? Pode clicar aí, por favor, no censo escolar. Eu coloco tudo isso alicerçado no censo escolar. Eu dependo do censo escolar para fazer isso, né? Então, pode passar. Aprovação, reprovação, abandono é interessante, né? Isso. Aprovado é um indicador de sucesso. Reprovação e abandono é um indicador de fracasso. Mas eu dependo dos três para calcular a taxa de cada um deles. Por quê? Porque estes alunos são os que chegam até o final do ano, ou não, mas eles estão lá registrados na escola, compondo a minha taxa de rendimento na escola. Eu não posso contar aqui com os transferidos, eu não posso contar aqui com os falecidos, porque esses se deslocaram da escola de alguma forma. Então, eu tenho que contar com aqueles que estão na escola. Por quê? Porque esse menino de abandono eu estou contando com ele? Porque ele se matriculou, ele frequentou algum tempo e depois ele abandonou a escola. A escola fez tudo para trazer ele de volta, não conseguiu trazer. Mas ele ficou lá até o final do ano. Porque a lei diz que o aluno que abandona a escola, ele pode voltar a qualquer momento, né?
É claro que eu tenho que declarar abandono, porque eu não posso ficar segurando a vaga dele, porque um outro aluno pode chegar de transferência na minha escola. Mas se ele voltar, ele pode se matricular se a escola tiver vaga. Então, como vocês veem, para calcular a taxa de cada um desses daqui, eu dependo dos 3 indicadores. Vou calcular a taxa de aprovação. Então, eu somo aprovado mais reprovado mais abandono e multiplico por 100. Eu divido aquela taxa de aprovação, aquele número de aprovados que eu tenho lá, eu divido pela soma dos 3 e multiplico por 100. A mesma coisa o reprovado, a mesma coisa o abandono. Eu pego aquele número, divido pela soma dos 3 elementos e multiplico por 100, eu vou ter a taxa de abandono, a taxa de aprovação, a taxa de reprovação. São esses indicadores aqui que constituem as taxas de rendimento escolar dos nossos alunos ao final do ano, certo? Nós vamos ver com mais detalhes essas coisas lá na aula. Lá nós vamos ter mais tempo para trabalhar exatamente o fluxo escolar, exemplificando, mostrando coisas e tal. Aqui a gente só está dando esta pincelada mesmo, certo, gente? Bom, pode passar, por favor? Aí eu tenho um outro indicador aqui, preocupante demais, que é a taxa de distorção idade ano série. Oh, meu Deus! A palavra distorção, a coisa está distorcida, a coisa está virada, a coisa está errada, né? Errada como? A idade do menino está errada para a série que ele está cursando. Como assim? Ah, o primeiro aninho do ensino fundamental, por exemplo, é um aluno com 6 anos. Mas ele, quando chegou ao final do ano, ele estava com 7 anos. Ele está com a idade distorcida? Não, porque tem que ter essa margenzinha aí. Agora, se ele terminou lá com 8 anos, ele já está tendo 2 anos de diferença para a idade normal. Então, a taxa de distorção idade séria, ela começa a ser calculada a partir de 2 anos ou mais da diferença da idade para aquela série, ano, que o menino está cursando, que o aluno está cursando, certo? Então, esse indicador, ele é muito preocupante na escola. E a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa acelerar esse negócio. A gente precisa tentar colocar esse menino no lugar que ele não poderia estar agora, que foi reprovado e tal, mas agora a gente precisa chegar ele mais próximo da idade. Porque a distorção idade série é um fator que leva o aluno a abandonar a escola. Ah, não vou não. Na minha sala, uns monte de menino pequeno, uns monte de moleque, eles falam, né? Uns monte de moleque pequeno lá. Eu não quero ficar lá no meio daquelas meninas, não. Eu vou sair, eu vou fazer outra coisa. Não, 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 não. É o fator que mais leva ao abandono escolar. Então, a gente precisa ter cuidado com os alunos da idade distorcida. Bora lá, por favor. Então, pode dar mais outro clique aí para mim? Aí. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Só para vocês pensarem, não precisa me responder. Você sabe qual é o IDEB da sua escola? Ah, eu estou escutando um monte de gente falando. Eu sei, eu não sei, eu não sei, eu sei, eu não sei. Né? Por quê? Numa galáxia muito distante daí, não estou falando que é aí no Rio de Janeiro. Numa galáxia muito distante, tem escolas que não têm o seu IDEB divulgado. Por quê? Vamos falar agora mesmo. Está faltando alguma coisa para essa escola ter o IDEB dela divulgado, né? Aí, quando vai entrar lá no site do INEP para saber qual é o IDEB, tem lá uma frase, né? Olha,
Ou a sua escola não respondeu o censo, ou a sua escola não tem nada. Aí liga para o Eduardo, que é coordenador. Eduardo, por que eu respondi o censo e eu não tenho IDEB calculado? Não é isso, não. Não tem nada a ver isso. Então, minha gente, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é um indicador. Eu estava falando em indicador, agora eu estou falando em índice. O que é isso? O IDEB é índice. Por quê? Porque ele depende de dois indicadores que partem de fontes diferentes. Por isso que ele é índice. Então, eu dependo do fluxo escolar que é coletado no censo escolar, da aprovação, né, claro, e eu dependo das notas dele da avaliação do SAEB. É uma outra fonte. Tudo bem que para fazer a avaliação do SAEB dependeu do censo escolar para pegar a matrícula. Mas esse resultado vem de uma outra fonte. Por isso que é índice e não indicador de desenvolvimento da educação básica. É só uma questão de termos, tá, minha gente? E é importante que a gente saiba esta diferença. Porque que em algumas coisas eu falo indicador e outras coisas eu falo índice. O índice é quando você tem uns dados mais abrangentes. Você reúne vários indicadores em um só, né? Por exemplo, é, na pandemia falava-se muito em índice, né? Ah, por que índice? Porque pegava população, a população doente, a população não doente, pegava dados de IBGE, pegava dados de escola, pegava dados de um monte de coisa para fazer a calcular aquela quantidade de gente que estava com Covid. A pessoa que está com Covid, ela é um público de escola, ela é um público de não escola, ela é um público só da população ou só da escola. Pega dado do IBGE, pega dado de escola, pega dado de tudo quanto é lugar. Então, o índice de pessoas atingidas pela Covid-19 é tantos por cento. Então, essa é só uma coisa de termos para a gente entender melhor. Então, eu pego aqui o IDEB. Para ter o IDEB, nós precisamos da nota padronizada do SAEB, que varia de 0 a 10, e pega o indicador de rendimento, que é a taxa de aprovação. Agora, pensa numa coisa muito importante nesse indicador de desenvolvimento aí, tá? Olha bem, quem é que faz o SAEB? No ensino médio, são os alunos da terceira série do ensino médio, né? Então, pega as notas desses alunos da terceira série do ensino médio e pega a aprovação, a taxa de aprovação de todo o ensino médio. Não é só da terceira série. Então, a taxa de aprovação tem um peso muito grande na nota do IDEB. Tá? Então, minha gente, por isso que é índice. Índice de desenvolvimento da educação básica, porque eu dependo de dois indicadores, cada um de fontes diferentes. A taxa de aprovação e o resultado do SAEB. E aí faz essa fórmula aí. Parece simples, mas os estatísticos se matam para fazer esses cálculos aí, certo? Pode passar, por favor. Então, por falar em IDEB, por falar em SAEB, a gente fala aqui nas avaliações. Avaliações internas, as avaliações que acontecem na nossa escola e avaliações externas. Existem vários tipos de avaliação. No início do ano existe avaliação diagnóstica para você saber como é que está o aluno que você está recebendo, como é que está o seu aluno que saiu de férias e voltou agora, para você saber o nível dos alunos, para você ter um ponto de partida, professores. Avaliação formativa, que é aquela da sala de aula, que o professor dá o conteúdo, explica o conteúdo, faz tudo ali, e ele, então,
pega e vai avaliar os meninos para saber o quanto eles aprenderam. E a avaliação serve para corrigir rotas. E nem sempre essas rotas são corrigidas por uma recuperação paralela, por uma nova oportunidade, né? Então, o professor deu o conteúdo, deu a avaliação, e foi um fracasso a avaliação. E segue o bonde. Não pode. A avaliação é para corrigir rota. Porque se for dessa forma, ela está punindo o menino, né? Então, a gente coloca aqui duas frases sobre avaliação, uma de Lucchesi e outra do Libânio. A avaliação é uma ferramenta da qual o ser humano não se livra. Ela faz parte do seu modo de agir e por isso é necessário que seja usada da melhor forma possível. Assim como você avalia a sua vida financeira, a sua casa e tudo, a avaliação escolar, ela também tem que ser assim, né? E o Libânio fala, a avaliação é uma didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem, né? É para isso. Então, vamos ver a próxima tela. Aí, pode clicar? Essas frases que a gente colocou aí são só para ilustrar, né? Mas a gente sabe o quanto que é importante a avaliação. E aí, a gente aproveita esse gancho para dizer para vocês, diretores, ah, vice-diretores, secretário escolar, todo mundo que está aí da comunidade escolar, da importância de incentivar o nosso aluno para fazer a avaliação do SAEB, sabe? Por quê? Porque eu preciso saber o IDEB da minha escola. E para eu ter o IDEB da minha escola divulgado, eu tenho que pegar a matrícula dos meus alunos que vão fazer a prova do SAEB. Então, eu tenho, por exemplo, né? Vamos dizer que eu tenho 3 turmas de ensino médio. Cada uma tem 40 alunos matriculados, né? Eu tenho 120 alunos para fazer o SAEB. Aí, no dia da prova, falta aquele monte de menino. Eu não tenho 80% de participação destes alunos nesta avaliação do SAEB. Se eu não tiver 80% de participação deles na avaliação do SAEB, eu não vou ter o meu IDEB divulgado. Aí, tem muitas escolas que têm um resultado muito bom na avaliação, tem um resultado muito bom na taxa de aprovação dos alunos, mas não tem o IDEB divulgado porque não teve 80% de participação dos alunos na avaliação do SAEB. Eu preciso garantir a permanência desses meus alunos na escola. Eu preciso garantir a aprendizagem desses meus alunos na escola. E eu preciso abraçar estes meus meninos para virem fazer a avaliação do SAEB. Quem sabe até botar um tapete vermelho para receber os meninos no dia da avaliação do SAEB, oferecer um café da manhã diferente para quem vai fazer a avaliação do SAEB, porque a gente precisa saber onde nós estamos no IDEB, onde nós estamos nestes resultados, né? Então, se a gente garantir a participação dos nossos alunos com bons resultados no SAEB, a gente vai ter o nosso IDEB divulgado. Aquelas frases que a gente colocou de avaliação é só para ilustrar. Mas, na verdade, a gente precisa incentivar os nossos alunos.
a gente precisa dizer. Eu conheço também numa galáxia muito distante do Rio de Janeiro, de alguns professores que falam assim: amanhã você não vem não para a escola, menino, porque vai ter uma avaliação e você não é bom para fazer essa avaliação, não, sabe? E aí, mas não é aí, graças a Deus. Graças a Deus que não é aí. É em outro lugar, uma galáxia muito distante. Aí o que que acontece? O menino falta, eu não vou ter 80% de participação, eu não vou saber do IDEB da minha escola, eu não vou saber do índice de desenvolvimento da educação básica na minha escola. Não vou saber, né? É isso. Então, nós precisamos isso, incentivar os nossos alunos, ok? E lá na base desses indicadores estava lá o censo. Será por quê? Né? Será por quê que essa faixinha verde... Eduardo, eu continuo com a faixinha verde. Poderia ter colocado azul, né? Porque esse ano o censo é azul. Mas depois a gente muda essa cor. E vamos transformar o verde todo para o azul. Eu gosto muito do verde ainda, mas agora é o azul, então vamos fazer azul. Por que que o censo está ali no meio dos indicadores, se censo escolar não é um indicador? Pode passar a outra tela, por favor? Porque ele é a base de tudo. É ele quem fornece esses dados para a construção, a formação dos indicadores e dos índices que a gente precisa. Era isso, minha gente, e aí eu estou aqui para dizer para vocês, bora fazer esse curso, que nós precisamos entrar mais a fundo nestes assuntos, aprofundar mais nossos conhecimentos nesses assuntos. Acho que tem outra figurinha aí no meio, não tem não? Aí, vamos fazer o curso. Que tal? Era isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês e estou à disposição de cada um de vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Denise. Agradeço demais a forma calorosa do seu convite aí para que estejamos todos nós reunidos lá no ambiente virtual de aprendizagem, na plataforma Moodle, que, como já disse, foi cuidadosamente preparado, certo, para que tenhamos a oferta desse curso. Professor Eduardo, agradecemos também aqui a sua fala, o seu convite para que todos nós estejamos juntos nessa jornada de aprendizagem. Eu abro agora para que o professor Eduardo faça as suas considerações finais. Na seguida, a professora Denise, de uma maneira bem sucinta, e estaremos, portanto, encerrando a nossa aula inaugural, lembrando que lá no bate-papo estamos com o link da inscrição, estamos com o link da avaliação e aqui também na tela o QR Code, para que você possa, a partir desse QR Code, acessar o nosso formulário de avaliação da aula de hoje, tá bom? Vamos nós, professor Eduardo, por favor, fique à vontade. Perfeito. Querida Germana, querida Denise, eu particularmente sou suspeito, né? Eu ficaria ouvindo a Denise aqui muito mais tempo, né? Agradeço imensamente o convite mais uma vez, você que pôde estar conosco aí até esse momento, muito obrigado. A nossa orientação, se for possível, né, que você faça a inscrição ainda hoje. Denise, eu já garanti a minha inscrição já fiz a minha inscrição, já estou inscrito nesse curso aí, para buscar mais a certificação aí, colocar ali do lado ali da minha mesinha ali, né, essa certificação nesse curso aí de matrícula, censo escolar e fluxo. Sempre bom aprender, né? Eu particularmente penso muito nisso, né? E gosto muito disso, de buscar esse aprendizado, né, diário na nossa vida, né? E falar sobre o censo, aprender sobre o censo é sempre muito bom. Então, fica o convite aí para você fazer a sua inscrição também. A Denise já adiantou, você vai poder fazer no seu tempo, né? A gente vai dividir bem, ficou muito bem dividido essas aulas aí, para que você possa administrar bem aí essas atividades aí e aplicá-la, né? Que esse conhecimento seja aplicado também lá na sua escola, na sua regional e aqui também na sede
para cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez, Germânia, muito obrigado mais uma vez, Denise, pelo convite, pela parceria de estar aqui ao lado de vocês aí, de pessoas tão capacitadas, né? Me sinto muito orgulhoso de estar junto com vocês aí. E você que está participando junto conosco, se puder, faça sua inscrição ainda hoje aí, será sucesso certamente. Obrigado a todos. Perfeito, professor Eduardo. Vamos lá, professora Denise, para a fala final. E aí a gente já está se encaminhando, mais uma vez agradecendo a participação de todos vocês, a dedicação do tempo. Eu também quero agradecer muito, agradecer essa parceria do Eduardo, que eu gostei demais. Eduardo, eu e ele, a gente se dá muito bem por isso, né? Porque ele é muito tranquilo e eu sou muito agitada. Então, isso é um casamento perfeito, né? Obrigada, Eduardo. Gostei demais. Eu também não tenho dúvida que eu te ouviria muito mais tempo. Eu agradeço a participação de todos vocês, né? Já tivemos aí, na hora que eu vi, 300 pessoas na sala até. Então, eu espero que eu e Eduardo conseguimos colocar uma pitadinha de cada coisa disso para vocês, do que vocês vão ver lá no curso e vão gostar muito, eu tenho certeza disso. Muito obrigada a todos também pelo convite de eu estar aqui nesta aula. Eu sinto muito honrada de poder participar e fazer isso. Obrigada, Germânia. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos os diretores de escola. Obrigada a todas as regionais presentes, a SEDUC. Muito obrigada por tudo. Um abraço, beijo no coração de todos. Então é isso, é um momento de fato, a aula inaugural também é um momento de celebração para que estejamos iniciando com o pé direito, com a alma, né, a participação nossa nesse curso. Então nos encontramos já na aula 1, que está lá disponível. Por favor, corre lá, faz a inscrição, que é já que a gente se encontra. Avisando que essa aula ficará também disponibilizada no ambiente, tá certo? E que vocês, portanto, aquele que não conseguiu por um motivo ou outro, pode estar acessando e tendo essa aula já nesse momento de partida. Muito obrigado, desejamos a todos um excelente curso, uma excelente jornada de aprendizagens. É isso. Tchau, tchau.